Vamos orar então, queridos, para nós mergulharmos na palavra de Deus. Pai, nós oramos agora, colocando a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, nessa tarde. Aqui viemos, Senhor, para receber da Tua palavra, para comer da Tua palavra, para nos alimentar de Cristo. Ministra o nosso coração, Senhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir então. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Semana passada nós já vimos a primeira parábola de Jesus e agora vamos ver a segunda de Mateus 13, verso 31. Mateus 13, 31. E nós vamos mergulhar nessa palavra nessa tarde, dando sequência, Na semana passada nós vimos sobre o trigo e o joio, O joio e o trigo. Hoje vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda. São 2 versículos apenas, mas se eu não me cuidar, eu vou falar mais de 1 hora sobre isso. Então eu vou ter que me controlar aqui para poder não demorar muito. Existe muita verdade, existe muita revelação nesses 2 versículos, e nós queremos que o Espírito Santo ele nos ajude a entender o que o Senhor Jesus está falando para a igreja. Então diz ali, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Amém? Vamos ver quantas coisas o Senhor Jesus está falando. Nós lembramos na semana passada que Jesus ele diz: o reino dos céus é, ou seja, ele não está afirmando o reino dos céus será. Então, quando ele diz o reino dos céus é, ele está se referindo a um período de tempo nas dispensações de Deus, o período que compreende do início da igreja até o final do milênio, do reino milenar, do governo físico de Cristo na terra. Então, quando Jesus, cada vez, em cada parábola em que ele diz o reino de Deus é, ele está afirmando, o reino dos céus é, ele está afirmando exatamente esse período de tempo. E como ele está se referindo a um período de tempo que vai se encerrar com a sua vinda, um período de tempo que vai se encerrar com o momento em que ele vem resgatar a igreja, em que ele vem arrebatar a igreja, então Jesus está falando exatamente do que está acontecendo em nossos dias. Jesus está apresentando uma palavra profética. Jesus está apresentando uma palavra sobre o nosso tempo, sobre os nossos dias. Assim como nós vimos ele falar sobre o joio e o trigo que foi semeado no mundo, agora ele está falando do grão de mostarda. Veja que antes ele falou de um homem que saiu para semear o trigo. Então ele saiu e semeou muito trigo. Agora ele está dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que ele semeou um grão de mostarda. É um único grão de mostarda. Ele tomou e plantou no seu campo. Então ele diz: Jesus pegou um único grão de mostarda e ele semeou, ele plantou no seu campo. O campo é o que? Quem lembra? O que é o campo? É o mundo. É o mundo, foi semeado no mundo. O joio foi semeado no mundo, o trigo foi semeado no mundo, a mostarda foi semeada no mundo. Assim, da mesma maneira que o grão de trigo representava os filhos do reino, da mesma maneira que o grão de trigo representava os filhos do reino, o grão de mostarda também representa os filhos do reino.
Da mesma forma que o trigo representava os filhos de Deus, os filhos do reino, o grão de mostarda também. Da mesma maneira que o trigo representa alimento para o homem, da mesma maneira também a mostarda representa alimento. Então Jesus está dizendo que os filhos do reino foram semeados nessa terra para eles gerarem, para eles produzirem um alimento que fosse agradável a Deus e agradável aos homens. Os filhos do reino estão nessa terra para gerar um tipo de alimento agradável a Deus, para gerar e produzir um tipo de alimento que também é agradável aos homens. Mas você percebe que no segundo versículo, primeiro Jesus fala, o grão de mostarda foi semeado e tal, mas aí no segundo versículo acontece o que a gente chama assim, acontece uma anomalia, acontece algo estranho com essa hortaliça, com essa hortaliça, com esse grão de mostarda, que ele começou a crescer. E ele foi crescendo até que se tornou uma árvore. Então alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. Ainda há pouco, nós estamos falando sobre a horta. Quando começou a pandemia, acho que nos primeiros 15, 20 dias, há tempos que a gente vinha aqui em casa desejando fazer uma horta, mas nunca dava, nunca tinha tempo. Mas aí quando passou uns 15, 20 dias de pandemia, a coisa parecia que não ia resolver, nós resolvemos então preparar um pedaço de terra e fazer horta. Então a gente semeou ali, colocou ali alface, colocamos ali brócolis, couve, cenoura, beterraba, algumas outras coisas de temperos e tal. Isso lá atrás. Veja que agora nós já colhemos alface, já colhemos couve, já colhemos várias coisas. E a gente percebe que essa alface que a gente colhe em casa, se você comer dessa alface, você não quer comer da outra que é vendida no mercado. Porque aquela que é vendida no mercado, ela é muito mais dura. E essa que a gente colhe em casa, ela é bem macia, chega a desmanchar, se você morde, desaparece na boca, de tão gostosa que é essa alface. E aí, você percebe que já se passaram 4 meses, nós já colhemos e estamos colhendo dessas hortaliças, e você vê que Jesus disse assim, esse grão de mostarda, ela cresceu e ela se tornou uma árvore. Uma hortaliça não é uma árvore. Você sabe que uma horta, uma alface, uma verdura, ela tem, vamos dizer, um prazo de validade. Se você deixar muito tempo na terra, ela vai amargar, ela vai endurecer e ela vai deixar de ser alimento para nós. Você até pode dar para um gado, dar para a galinha, para outro bicho, mas para nós ela se torna amarga, não serve mais para o consumo. Mas aí Jesus diz assim, olha, no verso 32, ele plantou no campo, então são os filhos do reino, e ele disse, o qual na verdade é a menor das sementes, e crescida é a maior das hortaliças, mas ela se faz uma árvore. Então Jesus está dizendo que algo estranho aconteceu com essa hortaliça, que ela, uma coisa é você olhar para uma alface, né, que você tem que baixar para poder colher, para poder ver, para poder limpar, e outra coisa é você falar de uma árvore, que você tem que erguer a cabeça para ver uma árvore. Então quando se fala de árvore, nós estamos falando de algo que agora não é mais alguns meses de validade, mas é algo que pode ter anos de validade, que pode ter muitos anos. Esses dias eu estava assistindo na aula e o professor estava falando sobre a noz espocã, que ela dura 60, 70, 80 anos. A pessoa tem que esperar 4, 5, 6 anos para começar a colher. Então existem árvores que elas duram mais de 1 milênio. Quando eu estive lá em Israel em 2012, nós fomos no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani.
Já se passaram 2020 anos que Jesus morreu, mas ainda tem oliveiras lá daquele tempo. Oliveiras, quem sabe numa dessas que os discípulos se encostaram para dormir, ainda tem lá. Elas são árvores grossas, ainda produzindo, ainda gerando frutos, ainda produzindo há 2020 e poucos anos. Então, quando se fala de uma hortaliça, se fala de algo que são meses de vida, meses de duração. Serviu, produziu, serviu de alimento, morreu e outra vem e substitui. Mas uma hortaliça que se torna uma árvore, está se falando de algo que sofreu uma mutação, está se falando de algo que já não é mais alimento, está se falando de algo que chega a ser uma aberração. Você ir numa horta e alguém te mostrar uma mostarda, um pé de alface que se tornou uma árvore. Isso é uma coisa que nem cabe na nossa mentalidade. Isso é uma coisa que nós nem conseguimos produzir. Mas aí o que Jesus está querendo dizer? Jesus está falando, se o grão de mostarda representa os filhos do reino, Jesus está dizendo que neste tempo, neste período, até o momento em que ele vem para buscar a sua igreja, e que agora os homens pegaram o reino de Deus, que é a mostarda, que são os filhos do reino, e eles transformaram, eles provocaram uma mutação nessa mostarda, que se tornou uma árvore. Pastor, eu não estou entendendo. Sabe que há muitos anos eu vinha estudando justamente para pregar sobre isso, e há muitas interpretações erradas sobre essa palavra. Esse grão de mostarda que se tornou uma árvore significa quando os homens pegaram o reino de Deus e o transformaram numa religião. Os homens pegaram o reino de Deus, que deveria produzir alimento agradável ao homem e a Deus, e o transformaram, fizeram com que a mostarda se tornasse uma árvore, ou seja, eles pegaram o reino de Deus e o transformaram numa religião. Desde o início da igreja, desde os tempos de Jesus, a igreja, o evangelho, os filhos do reino tiveram que lidar com a perseguição. Você lê os livros dos Atos e você vê que eles eram presos, que eles eram mortos. Fala lá de o apóstolo Paulo, que tinha cartas, eles perseguiram, eles mataram, eles fizeram todas as tentativas possíveis para exterminar os seguidores do reino, os seguidores do caminho. Todas as tentativas de vários governos, elas foram feitas para impedir que o evangelho continuasse crescendo, e nenhuma delas deu certo, até que lá por volta do ano 301, lá na Armênia, o rei decidiu tornar o cristianismo numa religião oficial. O cristianismo deixou de ser algo perseguido e se tornou uma religião oficial. Depois, em 314 e 315, o rei Constantino de Roma também tornou o cristianismo uma religião oficial de Roma, e daí outras nações foram fazendo a mesma coisa, e foi o jeito que eles descobriram de impedir o crescimento do cristianismo. Qual é a ideia agora? É você pegar o cristianismo, pegar partes do ensinamento do cristianismo e torná-lo uma religião oficial. Você sabe que existem hoje na China, que existe hoje na Coreia do Norte, existem várias nações que são comunistas, mas que existe lá nesses países as igrejas cristãs, que eles dizem, as igrejas cristãs. Essas igrejas cristãs nada mais são do que o governo escolher alguém
para liderar essas igrejas, então seja ela evangélica, seja ela o que for, porque o leque, quando se fala de uma igreja cristã, quando se fala de cristandade, você pega desde o movimento católico, espírita, evangélico e tantos outros movimentos protestantes, e então pega um leque muito grande de pessoas. Então você pode dizer, é cristão, mas ele é evangélico, é cristão, mas ele é protestante, é cristão, mas ele é católico, é cristão, mas ele é espírita. Abrange um grande número de pessoas. Então o que esses países fizeram? Eles pegaram homens e eles colocaram esses homens para liderar o cristianismo nas suas nações. Então agora não era mais os apóstolos, não era mais os presbíteros, não eram mais os homens do reino que governavam nessa religião oficial, mas homens colocados pelo governo. Então Jesus diz assim, Jesus diz, então ela tornou-se crescida e se tornou uma árvore, ou seja, ela perdeu o propósito. Uma hortaliça que se torna uma árvore, ela perde o propósito. Ninguém planta alface ou mostarda na terra para deixar se tornar uma árvore, porque se ela se torna uma árvore, ela perde o propósito. Então, quando os homens tornaram o reino de Deus uma religião, quando os homens tornaram o reino de Deus uma religião, que daí se tornou a religião cristã, que se tornou a religião da cristandade, eles perderam o propósito, a forma, a visão do reino, ela se modificou agora. Agora, por conta do cristianismo, o reino de Deus foi posto de lado. O reino de Deus foi posto de lado. E agora, os vários movimentos da cristandade, eles passaram a trabalhar em prol do homem, do domínio do homem. Como assim, pastor? É fácil de entender. Cristo, o desejo do Senhor, se quiser fechar ali, fecha ali. Vocês ficaram com medo dela mexer, só baixar ali a tampa ali. O desejo do Senhor Jesus, esses dias atrás aí que eu falei, que a igreja primitiva, ela não tinha preocupação com nada. A igreja primitiva, ela não tinha preocupação com nada. A preocupação da igreja primitiva era viver o evangelho, era viver a palavra de Deus, era propagar o reino de Deus, era promover a expansão do reino de Deus. Então eles andavam com pouca bagagem, eles não se instalavam em nenhum lugar, eles mudavam de um lugar para outro. Ninguém se preocupava, por exemplo, eu vou ter que sair daqui de Jerusalém, eu tenho que ir lá para Galileia, eu tenho que ir para não sei aonde, eu tenho que contratar um caminhão de mudança. Quem vai levar a minha mudança? Não existiam essas preocupações do homem moderno. Entende? Se você hoje vai fazer uma mudança de casa, vai mudar para um bairro, vai mudar para uma outra cidade, dependendo das coisas que você possui, um caminhão não leva a sua mudança. Quarta, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e na hora de mudança aparece um gigante que você não imagina da onde, começa a desencantar coisa dos buracos de tomada e vai enchendo os caminhões. E existe, nós cristãos modernos temos essa preocupação, vamos nos mudar, a quem vai fazer o transporte, tem que levar as roupas, tem que levar os móveis, tem que levar não sei o que, dependendo para onde vai, tem que levar o carro, como que vamos fazer? Nosso coração se encheu de muitas preocupações que a igreja moderna, a igreja primitiva não tinha, mas nós cristãos modernos temos. Dias atrás eu estava dizendo que cada vez que nós vamos incluindo alguma coisa no nosso estilo de vida, isso significa mais tempo de trabalho, menos tempo com a família e muito menos tempo para Deus. Porque você vai lá, compra lá alguma coisa, e aí você já fica pensando, agora eu tenho que pagar isso tantos meses.
eu vou trocar aqui esse sofá, eu tenho que pagar isso tantos meses. Então, dependendo, eu vou ter que fazer sobre hora, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que vender mais, então eu vou ter que ficar mais tempo fora de casa, eu vou ter que conviver menos com a minha família e muito menos ainda eu vou ter tempo para Deus. Porque cada vez que nós vamos adquirindo uma qualidade de vida melhor, em que vamos acoplando coisas à nossa vida, isso vai aumentar o tempo que nós temos que trabalhar para ficar fora de casa, para manter esse padrão de vida. Mas a igreja primitiva não, ela não tinha essas coisas. Então, quando Jesus disse que se tornou uma árvore, os homens tornaram o reino de Deus uma religião. E quando o reino de Deus se tornou uma religião, ele perdeu o propósito. Agora, o propósito do reino de Deus não é mais o céu, mas a terra. O propósito deixou, o céu ficou algo assim muito longe, muito distante. O céu se tornou algo muito inatingível. Então, dentro da religião, existe uma preocupação com as coisas da terra. Então, você vê às vezes, talvez agora você não veja tanto, mas a briga vamos falar só do movimento evangélico, dentro do cristianismo. A briga das denominações, quem vai ter o maior horário na televisão, quem vai ficar mais tempo no ar, quem vai conseguir colocar lá na Rede Bandeirantes, quem vai conseguir colocar na Rede TV, quem vai colocar, não sei quais são as outras emissoras que transmitem, quem vai ficar mais tempo no ar. Mais tempo no ar significa mais dinheiro. Significa que mais as denominações terão que produzir para manter aquele programa no ar. E aí então existe uma briga: quem tem mais membros, quem tem a maior membresia, quem tem o maior número, quem está em maior número de países, quem está mais instalado, quem tem mais números de pastores, e se torna uma briga, uma disputa pelas coisas da terra, na verdade. Pelas coisas da terra. Não, nós temos tantos pastores, nós estamos em tantos países, nós temos tantas propriedades, nós temos, parece que quando alguém está escolhendo o time que vai torcer, sabe a briga dos torcedores? O Inter tem tantos títulos, o Grêmio tem tantos títulos, tem tantos gauchão, tem tantos brasileirão, tem tantos esses torneios, tem tantos prêmios internacionais, então eu vou torcer por esse, não, eu vou torcer por aquele. É mais ou menos assim que se tornou a briga das denominações. Nós temos mais títulos, nós oferecemos mais, venha para cá, porque se você vier para cá, aqui a mão de Deus está. Na outra não dá, mas aqui a mão de Deus está. Então existe uma briga pelas coisas da terra, uma briga por causa dos empreendimentos da religião, não por causa do reino de Deus, não por causa das coisas do reino de Deus, não por causa da expansão do reino de Deus, mas porque nós temos mais para lhe oferecer. Agora, as pessoas que se aproximam não estão preocupadas com o céu, estão preocupadas com a terra, estão preocupadas em galgar posições na sociedade, estão preocupadas em melhorar a sua condição social, por estar ligados a uma denominação. Então, o grão de mostarda perdeu seu propósito. Os homens tornaram o reino de Deus uma religião. É verdade que, por exemplo, desses países que eu citei, da China, Coreia do Norte, Paquistão, esses outros países, existe um relatório oficial, tantos cristãos, mas esses cristãos, na verdade, são cristãos nominais. Mas por fora desse cronograma, por fora desses números oficiais, existem aqueles que são os clandestinos. Então, para cada cristão oficial da China, existem outras centenas ou milhares que são os ilegais, os que se reúnem ilegalmente, os que se encontram ilegalmente para adorar ao Senhor, para ver o Evangelho, para viver o Evangelho, para buscar a sua palavra, para amar ao Senhor, para adorar
ao Senhor fora do governo, fora do movimento denominacional, fora do movimento de grupos oficiais. E é isso que Deus está fazendo. Por que Jesus, ele fala disso, ele fala dessa árvore, ele fala dessa mudança? Porque ele está dizendo que houve uma alteração no propósito do reino. Quando que isso aconteceu? Nesse tempo. Ano 300, ano 317, em 1500 e alguma coisa, surgiu um movimento de os protestantes, e parecia que a coisa ia engatar de novo, que a igreja ia de novo voltar à origem, e não, foi apenas mais uma divisão do cristianismo, de novo como religião, continuando como religião, disputando com o domínio da igreja católica, mas não como uma volta à origem, não como uma volta à palavra, não como uma volta a Cristo, apenas uma continuidade a mais uma divisão do movimento cristão. Mas o que Jesus diz? Veja Lucas 12, 32. Olha o que Jesus fala em Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Jesus diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha o que Jesus fala: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o vosso reino. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus disse que nós tínhamos que estar num pequeno rebanho, não debaixo da mostarda, não debaixo do domínio da religião. Porque se você ver o que Jesus continua dizendo, ele falou, se tornou uma árvore, perdeu o propósito. Mas além de se tornar uma árvore, tem uma outra coisa que ele fala: se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O que são essas aves dos céus? Você lembra que Jesus ele conta a parábola do semeador que saiu a semear, e uma quantidade de sementes caiu à beira do caminho, e o que aconteceu? As aves dos céus vieram e comeram aquelas sementes. O que eram essas aves dos céus? O que são elas? O que você acha que é? É coisa boa ou coisa ruim? Coisa ruim? Quem é? Representa o que as aves dos céus? A religião? Os demônios. As aves dos céus, os demônios. Veja, olha o que Jesus disse: pegaram o reino de Deus, tornaram o reino de Deus uma religião, e depois que tornaram o reino de Deus uma religião, essa árvore que cresceu, essa religião que cresceu, abrigou as aves dos céus em seus ramos. Abrigou o quê? Demônios. O que Jesus está dizendo? Para manter a religião, para manter o domínio religioso, as aves dos céus que vieram se abrigar, ou seja, homens dirigidos e guiados, influenciados por demônios, dominam e organizam essas religiões. Tem religião que parece uma quadrilha. Tem religião que parece uma quadrilha, que não é, você olha assim e você diz, não é igreja. Isso não é uma igreja. Isso não é uma denominação. Isso é uma quadrilha. Há lugares aqui nessa cidade. Eu fiquei chocado quando eu vi um determinado grupo, e o pastor se envolveu com algumas mulheres dentro dessa congregação, e aí uma delas se revoltou, ia denunciá-lo, ele foi lá, ameaçou de morte com arma, e aí ela se retirou, voltou para a mesma igreja, e aí ele foi lá e ungiu ela profeta na igreja. Mas isso não existe. Isso não existe algo assim, onde dentro da religião
pessoas usam o Evangelho, usam a palavra para manter-se no domínio da religião. Manter-se no domínio da religião. Eu podia contar N histórias do que os homens são capazes de fazer para manter-se no domínio de uma religião, no domínio de uma denominação, de pagar prostituta para ir dar depoimento, dizer que como não conseguiram provar, não conseguiram destruir aquele pastor, então pagaram uma testemunha para dizer: eu sou amante dele, ele se encontra comigo, e não adianta dizer que não é. Homens inescrupulosos que estão à frente de grupos, à frente de denominações, são as aves dos céus que vieram se abrigar nos ramos da religião. Vieram se abrigar nos ramos da religião, influenciando os destinos de um grupo religioso, de uma denominação, que deixou de ser cristã faz muitos anos. Perdeu o propósito. Não é mais o propósito do reino de Deus. Não é mais o propósito de servir ao Senhor. Qual é o propósito dentro da palavra de uma denominação, de uma congregação? Estabelecer o reino de Deus, praticar a justiça do reino, manifestar a justiça do reino de Deus, trabalhar em prol do reino de Deus. Essa é a função de uma denominação. Quando ela passa a trabalhar para si mesmo, pelos seus próprios empreendimentos, para os seus próprios alvos, para o seu próprio querer, estes homens, influenciados por demônios que tomaram a frente, as aves dos céus que se abrigaram nos galhos da religião, para governar, para dirigir, para dominar. Eu conheci homens que diziam assim: se der problema para mim, eu mando bater, eu mando matar, eu mando dar um corretivo. Homens de Deus, eu mando dar um corretivo e o cara se sossega ligeirinho, ele para de me incomodar. As aves dos céus que vieram se abrigar nos galhos da religião. Então o que Jesus está dizendo? Os filhos do reino, eles não devem se preocupar em se abrigar debaixo da mostarda, porque agora perdeu o propósito. Presta atenção, presta atenção. Jesus está dizendo: quando o reino de Deus se tornou uma religião, dentro do movimento religioso, ele perdeu o propósito. Mas fora do movimento religioso, está cheio de outros grupos que se reúnem com o propósito de servir ao Senhor, com o propósito de adorar ao Senhor, com o propósito de estabelecer o reino, fora do domínio. Você lembra que Jesus, que Deus diz assim: eu tive que levá-los para o deserto para lhes falar de amor. Você já leu isso na Bíblia? Deus tirou do meio do movimento e levou para o deserto para que o seu reino fosse estabelecido. Deus tirou fora do movimento do cristianismo. Por isso que às vezes é uma coisa difícil das pessoas entenderem, quando alguém pergunta: qual é a sua religião? E logo as pessoas, como eu digo, saltam no chat: eu sou evangélico. Não, eu não sou evangélico, eu estou fora desse negócio todo, eu estou fora desse sistema. Eu estou, porque fala de uma religião, fala de um grupo religioso. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou carismático, eu não tenho religião. Nós não temos religião. O que você é? Eu sou filho de Deus, eu sou filho do reino. Então qual é a sua religião? Então você é crente, né? Também não sou crente, eu sou filho do reino. Toda vez que nós nos levantamos para defender este grupo religioso, nós estamos querendo nos abrigar debaixo da árvore de mostarda. Mas aí Jesus diz assim: vocês não devem se preocupar em se abrigar debaixo da árvore de mostarda. Lucas 12:32 diz: não temas, pequeno rebanho. Jesus disse que nós, que somos filhos do reino, não podemos nos preocupar em competir com qualquer movimento religioso. Quem junta mais gente?
quem tem mais pessoas, quem faz mais isso, quem faz mais aquele outro. Não existe uma competição de quem faz mais coisas. O nosso objetivo é estabelecer o reino. Nós não estamos competindo. Eu estive visitando um pastor uma vez, o Samuel foi comigo, e eles diziam assim: nós saímos de tal lugar, agora nós compramos um terreno maior do que eles tinham, nós agora vamos construir um templo 3 vezes maior do que a gente tinha, porque nós queremos provar que nós somos melhores do que eles, porque agora nós vamos fazer isso, nós vamos promover isso. Eu fiquei olhando para ele e disse: mas para que isso? O senhor está competindo com eles? Qual é o objetivo disso? O que o reino de Deus ganha nessa competição? Não ganha nada. O reino de Deus não ganha nada, porque não existe competição. O reino de Deus não está preocupado com resultados. O que é resultado? Quem junta mais pessoas, quem tem mais pessoas, quem faz mais coisas, quem consegue fazer mais. Não existe essa preocupação no reino de Deus. A nossa preocupação é amar ao Senhor, é servir ao Senhor, é manifestar o seu reino, é manifestar a sua justiça, embora num grupo pequeno, um pequeno rebanho. Essa semana passada nós nos organizamos. Quantos quilos foi separado de alimento? Vocês lembram, Daniel? Eu vi lá as fotos, tem alguns quilos de alimento. Foi preparado, foi destinado para uma família. Essa semana uma outra família me procurou: pastor, vocês estão ajudando as pessoas? Estamos, procurando nos inteirar, perguntar, Hoje as pessoas trouxeram, amanhã ou hoje mais tarde mesmo a gente vai providenciar, vai entregar para essa família. Outros trouxeram roupas ali para um senhor que precisa de roupa, não tem roupa, precisa de roupa, foi feito o pedido. Então, embora um grupo pequeno, mas um grupo que tem compaixão, um grupo que pode estender a mão, que pode ajudar. Para nós, talvez um quilo de alimento não faz diferença, mas para uma família de 4 pessoas, onde a chefe de família está desempregada, esse alimento vai ser um milagre na vida dele. O propósito de Deus é esse, é manifestar o seu reino. Nós não podemos perder o propósito do reino. Nós temos que continuar manifestando o reino. Não nos importa se abrigar debaixo do pé de mostarda. Não nos importa querer brigar com as religiões, brigar com os líderes religiosos. Eu faço parte de muitos grupos e eles dizem: o senhor é calvinista? Eu digo: não. O senhor é arminiano? Eu disse: não. O senhor é reformado ou reformador? Não. O reino de Deus, ele não se encaixa em nenhum desses movimentos que existe no meio evangélico. 25 quilos, pastor. 25 quilos. Mais 11 litros de leite. Olha só, que bênção, um grupo pequeno. Que bênção para essa família, que bênção para essa outra família. Agora, nós encontramos pessoas que trazem muita palavra de Deus, mas se você observar, você precisa ouvir quem está trazendo realmente uma palavra de reino. Essa semana eu me surpreendi, eu vi o depoimento do Ted White, eu acho que é esse o sobrenome dele, não sei se você conhece, ele tem os cabelos assim com dread e tal, e ele é um homem muito usado para ministrar cura. Todd White. E ele é usado para ministrar cura. E ele é levado em todo mundo para ministrar cura. Mas essa semana ele reuniu-se com a sua igreja e ele disse: Deus teve que moer a minha vida. Deus teve que amassar a minha vida com marreta. Porque eu estava anunciando meio evangelho. Quando eu pego o evangelho e eu só quero falar de cura, e eu não falo de nada mais a não ser cura, eu estou pregando meio evangelho. E ele disse: Deus teve que me amassar para entender isso. E ele veio diante da igreja dizer: irmãos, eu quero que vocês me perdoem, mas daqui para frente eu vou anunciar o evangelho completo. E o evangelho completo fala de arrependimento, o evangelho completo fala de salvação, fala de confronto. O evangelho completo não é só
Nosso lugar não é debaixo do pé de mostarda. Nosso lugar é no pequeno rebanho. No pequeno rebanho. Um grupo pequeno, mas coeso em volta do Senhor. Onde Cristo é o centro. Onde o centro não é o dono da denominação. Você sabe que as denominações em que você passa não falam o nome de Jesus, tem a foto do dono. Você sabe, né? Tem a foto do dono na frente, a pessoa vai para ver o dono, não vai para ver Jesus. Onde as canções não falam de Jesus, onde a palavra não fala de Jesus, onde Jesus nunca é citado. Feliz é aquele que saiu debaixo da árvore de mostarda, que se abrigou no reino, e que no meio de um tempo tão difícil, irmãos, um tempo tão difícil, onde a gente tem que evangelizar os evangélicos, onde a gente tem que chegar no evangelho e pregar salvação para eles, onde eles podem falar muitas coisas sobre uma denominação, mas não sabem falar nada sobre Cristo. Jesus disse: não temos pequeno rebanho. Ao Pai agradou dar-vos o reino. Quando o reino se tornou uma religião, perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Todos os dias eu vejo lá no Face, os profetas se levantam dizendo, desde que começou a pandemia, esse mês o vírus vai desaparecer. Já leu isso no Face? Quem já viu isso? Quantas vezes você já leu isso? Todo mês, né? Esse mês o vírus vai desaparecer. Teve um que disse dia 27 de março o vírus vai sumir. O vírus está aí. Porque não foi Deus quem mandou dizer. Mas quer fazer uma média com as pessoas. Quer induzir a pessoa ao erro. A única coisa que Deus está dizendo é arrependei-vos. 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 E quando a igreja não entender isso, nós vamos continuar nessa pandemia lutando, e esperando no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé.